Deus constituiu, que para o mundo parece tolo, antiquado, retrógrado, parece desajustado, parece uma instituição falida, não é falida. Se você tem umas referências de casamentos destruídos, famílias destruídas e arruinadas, quero te dizer que esse não é o propósito de Deus. Deus, ele não pode ser envergonhado. Deus não pode ser destruído. A palavra dele não pode quebrar. É imutável. Será de geração em geração. Todas as coisas vão passar, mas a palavra dele vai permanecer. E a promessa que ele fez, ele vai cumprir. Ele já cumpre nas nossas vidas. Nós já recebemos o maior amor. Então, não há nada impossível para Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele é especialista em restauração. O primeiro interessado em restaurar a união de vocês. Unir a sua casa novamente, unir os filhos, se é que tem filhos. Não deixe que a mídia, que a sociedade corrompida, caída, decadente, fale pra você que casamento é uma bobagem, que casamento é horrível, que casamento é essa frieza toda. O mundo vai pregar tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Bom, e como sabemos que a nossa batalha agora já não é mais física, porque antes tentávamos com a força do nosso braço, tentávamos discutir, argumentar, impor sobre o nosso esposo o que ele deveria fazer ou deixar de fazer. Stormy, ela deixa claro também, né, como eu estava falando ontem, essa batalha espiritual, essa batalha que vai além da nossa compreensão humana, mas que ela é poderosa, que é a armadura de Deus. Pegue seu caderninho, pegue sua caneta e anote. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O primeiro tópico é revista-se de toda a armadura de Deus. E se você não se revestir da armadura de Deus, você vai estar totalmente exposto no mundo espiritual, totalmente vulnerável a ataques. No versículo 12 está escrito assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tópico 2. Sim. Entenda a batalha que estamos enfrentando, que o seu inimigo não é o seu marido. Seu inimigo não são pessoas, não é carne e nem sangue. O inimigo agora é outro. Talvez o que você está enfrentando é um casamento falido, um casamento já sem esperanças, terapias não solucionaram o problema de vocês. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Tópico 3. Permaneça firme no Senhor. Somente Deus pode nos dar a vitória. Ele é o Senhor dos exércitos. Não perde nenhuma batalha. Quando estamos sujeitos à obediência e governança do nosso senhorio, Cristo Jesus, conseguimos vencer todas as lutas se permanecermos na palavra dele. Porque sem Jesus nós não podemos fazer absolutamente nada. Jesus diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quando a gente está fora de Cristo, não há como proceder milagres. Não há como acontecer o sobrenatural no seu matrimônio. Você decide comprar essa batalha, entenda que quem tá lutando por você é o próprio Deus. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E às vezes o coração da esposa, está tão endurecido, tão magoado com a falta das ações ou as ações ruins do seu esposo que leva tempo. Leva tempo para você ser curado. A primeira a ser transformada é você. E antes que você se alegre, a oração não é um meio do qual você tira do seu marido tudo aquilo que você quer. Quem transforma é o Espírito Santo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo. Eu já tentei de várias formas, pela força do meu braço, e eu caí. Eu me entristeci, eu saí da presença de Deus por eu me irritar e achar que Deus não estava fazendo o que eu queria. Mas a oração, na verdade, ela é o meio do qual Deus extrai de nós uma adoração genuína, verdadeira, uma intimidade. Ele ama trabalhar no individual. Ele ama quando nós entramos no quarto, fechamos a porta e no secreto nós clamamos a Ele. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Tópico 4. Use sempre a verdade. O nosso Senhor e Salvador Jesus é santo. Por isso, devemos se submeter a Ele. Use sempre a verdade, que é Cristo. Sejamos imitadores deles e usando de justiça, amor, misericórdia para com o seu cônjuge. Quando nós começamos essa batalha espiritual, as coisas naturais começam a modificar. E Ele manda anjos, milhares de anjos, para nos socorrer. Assim como Ele fez com Jesus depois da tentação do deserto. Assim que Satanás saiu da presença de Jesus, os anjos vieram e serviram. Ele estava em jejum de 40 dias e 40 noites. Então lá no Salmo 34, no versículo 7, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o livra. O que Ele nos livra? Os demônios do nosso inimigo, inimigo da cruz.
O inimigo verdadeiro é Satanás. É tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Tópico 5. Pregue o Evangelho. De pregar o Evangelho a toda criatura. Sua vida é um grande testemunho. Os ímpios vão ver Jesus através do seu comportamento. Perante a adversidade, perante o dia mau. Quando você sofrer injustiça, como que você vai reagir? Se o seu esposo ele é um incrédulo, se ele é um desviado, ele vai ver Jesus através das suas ações. Seja a Bíblia aberta, seja uma carta aberta de Deus, para que os ímpios vejam as suas ações, que é luz, não trevas. Aonde você chegar, você será luz, onde iluminar onde está. Isso não significa que essa batalha será um rio de mares, até porque você está vivendo um deserto. Então ele vai usar o seu esposo para falar, às vezes, palavras maldosas para você, vai ser frio aqui. Mas lembre-se que, contudo, o nosso inimigo não é ele, não é carne nem sangue. Você não é um saco de pancada. Deus não te criou para você ser a escória, para você ser maltratada pelo seu esposo. Deus não te fez para você ser abusada fisicamente, psicologicamente. Deus não te fez para viver nesse relacionamento abusivo. Que o presente de Deus não é bofetada, não é xingo. Deus não te chamou para isso. Muitos pregadores enchendo a boca para falar sobre submissão, mas não faz o que Cristo fez. Amar intensamente ao ponto de se entregar pela esposa. Trate com respeito o vaso mais frágil da casa, que é a sua esposa. Se sento, denuncie. É muito necessário falar sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Livro de Hebreus, no capítulo 11, do versículo 6. Precisamos ter fé. Se você ora achando que é impossível seu esposo mudar, ser restaurado, então o inimigo está ganhando território aí na sua mente. Feche a sua brecha, pedindo sempre direção do Espírito Santo. Peça orientação a ele. Peça que no seu coração incrédulo aí, nesse seu coração que duvida de Deus, peça fé. Deus vai dar 100 medidas para você. Peça que ele abra seu entendimento, quebrante seu coração, tire todas essas vendas dos seus olhos, que está impedindo você de enxergar o sobrenatural de Deus. Ele quer que você tenha fé. Se sem fé, como você vai agradar a Deus? Jesus não disse, quando falou para Tomé, fala, então toque. Ele tocou, ele começou a crer. Ele falou, Senhor, és tu, és tu. E Jesus olha para ele e fala, Tomé, porque vistes, crestes? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Se você vê, já não é mais fé. Então, eu não vi ainda meu esposo restaurado, mas eu creio que Deus vai fazer. Então, confia que o tempo de Deus, ele é perfeito. Está escrito lá em Eclesiastes 3. Somente pela fé em Cristo Jesus, somente pela fé no Trino Deus Santo que ele é, que nós podemos apagar os dardos inflamados do inimigo, os sofismos que vêm na nossa mente, os ataques. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tópico 7. Salvação. Para começo de conversa, esposa, se você não é cristã e quer um milagre no seu casamento, digo, não há superstições, não há feitiçarias, não há mandingas, não há nada que você possa pedir. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. E é dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque a restauração vai ser para dar um bom testemunho, para glorificar o nome dele. Então peça somente a Deus, peça a ele, tenha fé. Se você não crê em Deus, você não está salvo. Você vai ganhar seu esposo pelas suas ações. Ora para a salvação dele, ora para a restituição do seu casamento, a restituição individual dele como ser humano, porque a salvação é individual, cara. 6 anos de conversão, é uma vergonha eu ter lido a Bíblia inteira somente agora. Mas há um tempo certo para todas as coisas. Eu era muito inexperiente, imatura na fé. Hoje eu tô crescendo cada vez mais, ainda tenho que aprender demais, muito. Eu me sinto até leiga quando eu falo de alguns certos assuntos. Sobre a hermenêutica, eu quero fazer um curso de teologia porque eu quero aprender mais. Conhecimento nunca é demais, peça ao Espírito Santo que ele vai dar para você. Deus vai falar no secreto com você, Deus vai te convidar a você abrir a Bíblia, porque a gente fala, nossa, mas Deus tá em silêncio comigo. Abre a Bíblia, ele tá falando ali com você o tempo inteiro. Ele se revela no pessoal com você, no íntimo. As palavras dele são suficientes, porque isso não é o verbo. Tá ali, de Gênesis a Apocalipse, Jesus tá ali se manifestando. E antes que houvesse todas as coisas, ele já existia. E é por causa dele que tudo isso existe. É por causa dele que nós estamos aqui. Então peça ao Espírito Santo. No começo tem aquela letargia, aquele sono, aquela inconstância, Eu indico vocês começarem pelo Novo Testamento. Preciso conhecer o Senhor pela palavra. E não deixar que ninguém me engane. Quanto mais você busca, mais você vai achar.
conhece pouco de Deus, se permita conhecer mais, saber quem Ele é. E para concluir, a oração. A oração é primordial. Não canse de orar. Ore pela restauração do seu casamento. Ore pela vida do seu cônjuge. Ore pela vida dos seus filhos, se é que vocês têm filhos. E se casamento fosse ruim, os ímpios também não casariam. Os incrédulos, os que se dizem ateus, não casariam. Se você não tem um diálogo com seu esposo e você, esposo, não tem com a sua esposa, não adianta de nada. Se você, esposa, é uma tola que grita com seu esposo, mandona, bocuda, se você é controladora, ciumenta, obsessiva, eu tô expondo as minhas mazelas, as minhas feridas. E eu exponho porque eu tô sendo curada dia a dia. Dia a dia Deus tá me fazendo criar uma dependência total nele. Inteiramente nele. Eu não tenho vergonha de falar no nome de Cristo. Eu prego a loucura pro mundo, que é a cruz de Cristo. É a salvação. O maior amor do mundo. Aquele que me amou primeiro, sem eu merecer. E por muitas vezes eu agi como Judas. Vendi Jesus por muito menos que 30 moedas de prata. Ele vendeu por 30 moedas de prata, mas eu vendi por muito menos que isso. Vendi por uma noite de sexo, vendi por amizades, vendi por tempo perdido, vendi por noites e noites perdidas, sem saber pra onde ir. A minha vida é um livro aberto, é uma carta aberta, eu não tenho vergonha. Não tenho vergonha de me expor. Eu já estou exposta no mundo espiritual. E eu falo porque hoje eu fui curada. Eu fui curada de tudo isso. Eu não sentia paz, não sentia esse amor que hoje eu sinto. Então eu não troco nada disso. Vocês podem chamar de instituição falida, mas pra mim não é. Pra mim nunca será. A família é projeto do Senhor. E o que eu quero falar aqui é pra ajudar outras pessoas. Se eu puder ajudar alguém, a minha missão então está cumprida. Deus abençoe você.